É interessante, porque se Pedro jogar, caso eu começasse jogando, ia ficar preso nos três zagueiros lá atrás do Palmeiras. Realmente, no caso, o time realmente precisava de profundidade. Olha, no caso do Pedro, Gé, eu acho o seguinte, a gente vinha criticando muito o Bruno Henrique, né? Mas a gente tem que ser justo. Contra o Palmeiras, ele não foi mal, principalmente no primeiro tempo, se movimentou muito. Eu só achei que ele ficou um pouco isolado no primeiro tempo. O Palmeiras, no primeiro tempo, ele conseguiu ficar com mais posse de bola que o Flamengo, não sei se eu estou enganado, mas pelo menos assim, ou pelo menos trabalhar mais a bola, conseguir deixar ela mais, sabe, tocar, mas o Palmeiras não conseguiu infiltrar. Ele conseguiu trabalhar e o Flamengo ficava tipo naquela assim, vamos ficar aqui postado. E o Palmeiras tentando tocar a bola para tentar achar espaço na defesa do Flamengo e não conseguiu. Então, o que eu gostei? Nessa parte eu gostei muito do primeiro tempo nisso. O que eu senti falta foi do Flamengo pegar essa bola no primeiro tempo e fazer o mesmo que o Palmeiras. Trabalhar a bola e conseguir agredir o Palmeiras, entendeu? Dentro do campo do Palmeiras. O Flamengo não estava conseguindo trocar muitos passes no primeiro tempo dentro do campo do Palmeiras. Teve muita dificuldade, porque a marcação do Palmeiras no primeiro tempo foi muito forte. Né? No segundo tempo, o Flamengo já conseguiu agredir mais, criar mais, né? O Palmeiras conseguiu agredir mais o Palmeiras também, né? E foi isso. A minha leitura do jogo, assim, superficial é essa, entendeu? Não, E ele sobre o também tem Pedro, uma coisa. contigo assim, o Pedro ainda está voltando de lesão, né? E eu mesmo reclamei, pô, o Pedro não vai começar e tal. Mas no primeiro tempo, pelo fato do Flamengo ter se defendido um pouco mais, a figura do Pedro ia complicar, porque o Bruno Henrique, o Pedro, ele é menos movimentação, ele é aquele centroavante mais dentro de área, né? E o Flamengo não estava conseguindo chegar muito na área do Palmeiras. Então, o Bruno Henrique era o cara que se deslocava para a esquerda, criava jogadas, né? Entendeu? Eu vi o Bruno Henrique assim mais como um falso 9 naquele jogo, no primeiro tempo, pelo menos. Entendeu? Então, eu acho que, por mais que eu tenha sido um dos caras que tenha reclamado bastante, eu acho que o Pedro fez um excelente primeiro tempo e o BH fez um bom primeiro tempo e o Pedro não fez falta, não, no primeiro tempo, não. Agora, o Pedro a gente tem que se lembrar que está em evolução. A gente viu o Neymar agora, que estourou, porque o Santos estava colocando o Neymar, todos os jogos, o Neymar já tem esse lance. Não estou saindo do assunto, não, viu, Jéssica? Estou só dando um exemplo. O Neymar já tem esse lance de se machucar, né? Predisposição a se machucar. E o Santos vinha colocando o Neymar quase 90 minutos inteiro e ele muito participativo no jogo. O cara acabou de voltar de lesão. Então, estourou de novo. Então, o Flamengo não cometeu o mesmo erro de quê? De colocar o Pedro o jogo inteiro, porque ele pode voltar a ter uma outra lesão pelo fato de não estar com condicionamento físico legal, entendeu? Não, tem uma coisa muito. Não, Algum mas, assim, ponto pode falar. complementar ainda. Primeiramente, gramado sintético, e pior que ainda, que gramado sintético, realmente, para quem teve lesão no joelho, gramado sintético acaba um pouquinho com o joelho, assim. Então, pro Pedro começar a titular logo, vindo voltando de lesão em gramado sintético, seria mais complicado realmente pro Pedro. Mas esse jogo de primeiro tempo realmente era mais pro Bruno Henrique, esse jogo. Ser o jogo mais interessante pro Bruno Henrique. Porque o esquema de três zagueiros ia aprender muito o Pedro, esse esquema de três zagueiros. Ia aprender muito. Pedro ia segurar os dois zagueiros, mas tinha um terceiro, mas não ia ter ninguém para aproveitar espaço. Então, ter dois atacantes de profundidade ali é mais interessante mesmo no jogo de como foi. Sim, concordo. E o time ficou com mais mobilidade, né? Porque, na verdade, como o Flamengo, o BH não ficava só na área, ele tem um pouco mais de mobilidade, assim, de velocidade. Mobilidade que eu falo é velocidade mais que o Pedro. Ele ia para a ponta, recebia o apoio ali do Luiz Araújo, né? Porque o Palmeiras estava bem fechado. Então, o time, né? Agora, eu senti uma falta do Flamengo agredir mais o Palmeiras no primeiro tempo. Ainda assim, entendeu? Ainda que eu tenha gostado do jogo do BH, tivesse uma movimentação melhor, né? Eu achei que poderia ter jogado maior na parte ofensiva. Na parte defensiva eu gostei. O Palmeiras não trouxe muito susto para a gente, né? A não ser aquele lance lá do Varela, que muita gente está dizendo que não foi pênalti. Eu também acho que pelas imagens que eu vi até hoje, até que alguém me prove o contrário, me deu outra imagem, para mim não foi pênalti. Era um lance difícil? Era um lance difícil. Eu achei estranho, viu, pontuando. Eu não estou dizendo que foi uma técnica, mas o Abadia lá deu lá aquele pênalti. Eu assisti o cara do VAR falando que tinha sido fora para ele. E aí o Abadia, eu tenho dificuldade de falar o nome dele,
disse, não, eu estou vendo que foi dentro e tal. E aí o cara do VAR falou assim, ok, confirmado. Porque o cara do VAR não pode interferir na arbitragem, né? Ele pode dar a opinião dele, mas a decisão final é do juiz. E aí o pessoal ficou largando o pau no VAR. Não, gente, não foi o VAR. Não tem nada a ver com o VAR. O VAR disse para ele, olha, não, nós achamos que foi fora da área. O cara falou mais de uma vez lá. Né? E o Abaldia, a decisão foi dele, final. Ele disse, não, eu achei que foi dentro e não sei o quê. E deu pênalti. Aí a gente não pode criticar o VAR. Pelo menos desse jogo aí, não. Desse pênalti aí, não. Do Varela. Que eu olhei um outro ângulo. Eu não sei se alguém na live aí, Jéssica, se tiver alguém que possa comentar, que o Varela, pouca gente falou isso. E não é clubismo, não, viu, gente? Mas o cara pulou. O Varela pulou. Ele não abriu o braço assim, ó, aberto assim. Ele abriu assim, ó. Que foi para proteger a parte do rosto. Então, se foi um pouquinho aberta, eu não vejo como um movimento não natural. A defesa do rosto é um movimento natural do corpo. Agora, se ele abre o braço, faz assim, ó, o braço estica essa amplitude aqui, aí eu até me calaria. Então, até para mim, até o pênalti do Varela é duvidoso demais, tanto por poder ter sido fora, como pela questão da amplitude do braço. Porque eu vi de uma câmera, eu não sei se alguém na live aí chegou a ver, mas eu vi de uma câmera aí que realmente me causou assim, um pouco de dúvida na questão do Varela, na questão da própria batida da bola na mão. E aí, Gabi? Só para completar, boa noite, o Gabriel chegou agora, né? Com relação Oi, a Arrascaeta, boa noite. Mas é questão democrática. Eu não achei pênalti.